Olá, irmãos, tudo bem? Passaram bem o final de semana? Eu espero que sim. Eu gostaria de começar a falar com os irmãos hoje a respeito da obediência. Eu estive estudando a palavra obediência e gostaria de compartilhar aquilo que eu aprendi nesta palavra. Quando nós falamos obediência, nós imaginamos uma coisa cega, né? Obedecer contra a nossa vontade. Eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir essa regra, principalmente quando ela vem através de leis, né? Eu tenho que usar cinto de segurança, eu tenho que andar de máscara, eu tenho. Isso parece que nos traz angústia. Obediência dá a impressão que é algo angustiante. Porém, quando lemos nas Escrituras e procuramos a origem da palavra dentro das Escrituras, nós vemos que obediência não é nada ruim, muito pelo contrário. Em resumo, a obediência vem do fato de Deus nos convencer lá dentro da alma que aquilo é bom. Então nós obedecemos não porque Deus tem um chicote, não porque Deus tem o chinelo nas mãos, não porque Deus obrigou, se eu não fizer vai mandar um raio na minha cabeça. Mas a construção da palavra é tão bela, vamos ver daqui a pouco, que nos mostra que ele convence o nosso coração de que fazer aquilo é muito bom. E acabamos fazendo aquilo por ser prazeroso, por ser bom, vindo de Deus, e então a obediência passa a ser uma coisa mais leve. É como Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou puro de coração. E depois ele fala de receber o jugo, né, a canga, receber, colocar o cabresto, né, sendo que Jesus está nas rédeas. Ele fala que o seu jugo, o seu dirigir, o seu guiar, coordenar os nossos passos. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então é isso que eu gostaria de ver com os irmãos. A partir de hoje, nós faremos três mensagens, três vídeos, né? Três comentários, e eu gostaria de compartilhar esta bênção. Então, vamos lá para a palavra técnica, né? A palavra obediência no Antigo Testamento, ela é usada 82 vezes, só que são duas palavras diferentes, traduzidas na nossa Bíblia em português por algumas palavras que se tornam sinônimas da palavra obediência, ou por que devemos obedecer. A primeira palavra é batar. Batar aparece 80 vezes e ela é traduzida nas escrituras do Antigo Testamento como obedecer porque eu confio e porque eu dependo. Eu obedeço porque eu confio que o ato de obedecer vai me dar algo porque eu dependo disso. Eu tenho uma dependência grande disso. A segunda palavra usada por obedecer é razar. Razar aparece duas vezes no Antigo Testamento e ela significa buscar refúgio. Interessante, como se obediência fosse uma caverna e eu busco refúgio dentro desta caverna. A obediência, eu busco refúgio em Deus, obedecendo a Deus. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Como que ele é socorro bem presente? Ele não vem na nossa casa, bate na porta, pede para entrar, mas é através das escrituras, da obediência dos mandamentos, da obediência de uma vida buscando a santificação, mesmo sabendo que somos pecadores, falhos, caímos, mas esta busca de refúgio, confiando, buscando a Deus. É maravilhoso. E no Novo Testamento, Deus fez com que os escritores do Novo Testamento usassem essa expressão que veio substituir batar e razar, que é peitó. Peitó aparece 53 vezes, no sentido de que fui convencido, fui persuadido, agora estou convicto.
Interessante. Fui convencido, fui persuadido e eu obedeço porque eu estou convicto de que Deus é o meu refúgio. Que obedecer a Deus é buscar refúgio em Deus neste mundo tão terrível, tão tenebroso, nesta vida, nesta jornada cheia de pandemias, seja pandemias da Covid-19, seja a pandemia de dengue, H1N1 ou a pandemia da depravação humana. Obedecer. Então, diante disso, Deus nos dá um ensino geral a respeito de obedecer. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13, versículo de número 4. Deuteronômio, capítulo 13, versículo de número 4. Deus usa esta expressão no meio de uma explicação, no meio de uma aula. Então ele diz para o povo de Israel que se algum falso profeta aparecer e falar, vai acontecer isso e aquilo, e essas coisas acontecerem, e depois falarem, vamos após outros deuses, nós não devemos dar ouvidos a esses falsos profetas. Né? E no texto todo, que vai do versículo 1 de Deuteronômio 13 até o 18, ou seja, o capítulo todo, né, ele vai falando o que esse profeta tem que receber, a morte. Mas bem ali no meio, ele fala assim, no versículo 4, andareis após, seguindo o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Obediência. Ali fala que a obediência é algo ordenada. Andareis, temereis, guardareis, ouvireis, servireis e achegareis. Mais uma vez, achegar-se. Mais uma vez entra aquela expressão de buscar refúgio na obediência. Então Deus nos dá uma ordem. Me obedeçam. Busquem refúgio, confiem em mim, estejam prontos a depender de mim. Me obedeçam porque vocês dependem de mim. Nós sabemos que dependemos de Deus como um bebezinho depende da mãe e do pai. Por isso que Jesus nos deu o privilégio de falar Abba, Paizinho. Vocês dependem, me obedeçam porque vocês dependem de mim. Mas um outro texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está, primeiro, aqui obedecer, quem gosta de marcar os 3 pontinhos, está ali a obediência no sentido geral, ela é ordenada por Deus. Depois, ela passa para nós como algo muito melhor do que oferecer sacrifícios. Primeiro livro escrito por Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primeiro livro escrito por Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, mostrando que obedecer a Deus, buscar refúgio em Deus, é muito melhor do que ter que oferecer sacrifícios. Os sacrifícios foram instituídos para pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos nossos erros, a nossa falta de confiança no Senhor. Tem um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que está a respeito de obedecer pessoas. Nós vimos que é ordenada por Deus, obedecer a Deus é muito melhor do que oferecer sacrifícios, buscar Deus é muito melhor, mas ele fala também nas Escrituras, em 2 textos, sobre obedecer pessoas. E o primeiro deles está lá em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, vai falar de obediência às autoridades. É difícil, né?
Quando nós vemos uma autoridade lutando, brigando com a outra autoridade e cada um fica brigando entre si e nós aqui no meio como uma bolinha de ping-pong. Mas Deus estabeleceu como deve ser essa obediência. E por que temos que obedecê-lo? Então está lá em Romanos capítulo 13, eu vou ler até o versículo 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Acabou, precisava ler o resto. Deus determinou, na soberania bendita, nos seus planos eternos, ele colocou essas autoridades sobre nós, autoridades civis. E diz, em primeiro lugar, que ele colocou. E ele tem um motivo para isso, para o bem ou para o mal. Mas sempre para mostrar à igreja que ele é quem comanda, até mesmo quando os líderes são ruins. Até mesmo quando eles fazem coisas ruins, eles vão acabar na correção vendo a glória de Deus. Nós vamos perceber isso. Continua o texto. Obedecer existem e foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, mesmo que eu morra por ter feito o bem, mesmo que eu vá para as arenas, para o Coliseu, mesmo que eu vá para a cruz, mesmo que eu me torne uma tocha humana, como Nero, nesta época, estava fazendo com os cristãos, mesmo que isso aconteça, porque nós sabemos para onde vamos. E sim, quando se faz o mal, queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então mostra seguir, dar ouvidos, entender, obedecer às autoridades constituídas. Agora fala de obedecer às autoridades religiosas. Mas existem algumas regras sobre como obedecer, como distinguir o que é uma autoridade religiosa real e a falsa. Vejamos lá, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. A princípio, o versículo 17. A princípio 17, depois nós vamos ver o número 7. Hebreus capítulo 13, 17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. As autoridades foram constituídas, os guias espirituais foram constituídos e eles devem velar, cuidar das almas da igreja, eles devem estar prontos para prestar conta daquelas almas. Então não é um privilégio ser autoridade na igreja, é um encargo. Nós velamos pelas almas dos crentes. Nós temos que fazer tudo para não usar a foice, para usar o código de disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos que fazer tudo, zelar, mas quando tiver que usar com zelo. Porque este contumaz rebelde pode prejudicar o restante. Mas aqui fala que nós temos que fazer isso com alegria. Agora o versículo 7, para completar o pensamento. Lembrai-vos de vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, e considerando
analisando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Observar a vida do líder religioso que foi colocado nessa terra para obedecer a Deus, velando pelas almas. E o verbo obedecer ali no versículo 17 significa exatamente o que nós vimos aqui no começo, né? Nós buscamos refúgio naquilo que ele ensina, naquilo que ele entrega. E outra coisa, observe a vida dele, veja como é que ele morreu. Morreu fiel ou ele abandonou? Como é a vida dele fora do púlpito? Como ele age? Não é para obedecer cegamente os líderes religiosos, mas somente aqueles que têm realmente na sua vida comum, têm realmente na sua vida extra-púlpito, o mesmo segmento de santificação que os irmãos estão buscando. Então, queridos, a princípio hoje, para não ficar demasiadamente longo, nós vimos aqui o que Deus fala a respeito de obedecer. Obedecer não é seguir cegamente uma ordem com medo da correção, mas é buscar refúgio. Deus nos convence, nos persuade, nos torna convictos de que vale a pena seguir o que Ele está falando, porque ele coloca confiança em nós de que aquilo que está falando é verdade, de que aquilo que ele está falando, a nossa vida depende daquilo, e aquilo que ele está mandando que façamos nos traz refúgio. Refúgio. Esta é a palavra obediência nas Escrituras. Por isso que Deus ele ordena a obediência a Ele, ordena a obediência às autoridades, sejam boas ou más, mas também ordena a obediência à liderança espiritual da igreja, desde que esta liderança seja de forma bíblica. Desde que ela seja de forma bíblica. Ó Pai amado, nós queremos agradecer porque a Tua palavra é tão rica e nos faz compreender o verbo obedecer. Não é apenas seguir com medo do chicote, mas, Senhor, servir, obedecer, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nos ensine, ó Deus, a sabedoria de obedecer os nossos guias, tanto aqueles na vida civil quanto na vida espiritual. Por isso nós oramos por aqueles que nos guiam de maneira civil. Dá, Senhor, da tua mente a eles, ó Pai, que parem com essas briguinhas e picuinhas, quem manda, mas que vejam, ó Deus, através do exemplo de Cristo, que é trabalhar pela humanidade, que aqueles que se dizem cristãos, batendo no peito, sejam realmente cristãos. E pedimos ao Pai bendito que o Senhor coordene as leis do nosso país para o bem daqueles que são carentes. Cuida também dos nossos líderes espirituais, ó Pai, que eles sejam protegidos por Ti, porque se um deles cai, a igreja fica escandalizada e muitos fracos na fé vão cair. Mantenha-os, Senhor, em pé. Contem eles, ó Deus, com as orações da igreja, para que possam tudo o que fazer sejam fruto, ó Deus, do anseio dos Teus filhos por serem guiados na vida de santificação. É o que nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Nos próximos vídeos, nós vamos estudar exemplos de pessoas obedientes, como devemos nós salvos viver e como devemos, então, trabalhar para o Senhor.